Oi, eu sou a Kizzy Oi, eu sou a Patrícia. e você está no Divagando. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Divagando. Hoje a gente vai ter a nossa segunda conversa sobre Oliver Twist. E como vocês lembram, a gente teve um episódio, um primeiro episódio um pouco diferente do que a gente normalmente tem. A gente teve uma conversa um pouco mais resumida sobre o livro em si, mas que trouxe outras questões em relação aos nossos hábitos de leitura e também de como a leitura, quando ela vira um trabalho em si, ela se modifica. Mas hoje a gente vai entrar um pouco mais no livro, vai conversar mais sobre o que acontece e a Kizzy vai fazer o resumo para a gente hoje. Finalmente eu consegui terminar de ler Oliver Twist. Eu começo este episódio, para este resumo, muito feliz porque eu terminei, gente. É isso. Muito obrigada a todos que acreditaram em mim. Então, para você que nunca leu, ou que já leu e esqueceu, Oliver Twist conta a história do pequeno Oliver, que nasce ali num lugar de pobreza, onde as pessoas recolhem as pessoas pobres, empobrecidas, para poder cuidar delas. Então, ele nasce ali, naquele local, e a sua mãe morre, Então, ele fica ali sob os cuidados do Estado, sobre os cuidados do governo, vamos dizer assim, para poder crescer e se desenvolver. Só que Oliver vive uma vida muito sofrida, com muitos maus tratos, ele passa fome, ele passa frio, ele não tem uma vida boa, esse início de vida muito bom. E ele chega a ser, eu não sei se é adotado, ou como se diz, mas ele chega a ir para casa de uma pessoa, de um homem que faz caixões, e começa a trabalhar ali, começa a viver com essa família onde ele é muito maltratado, onde ele é ele é privado, da comida, que todos comem, ele não pode comer, ele é maltratado pela senhora da casa, pelo rapaz um pouco mais velho, que também, se acha o chefe dele, vamos dizer assim, que trabalha ali também. Então, Oliver, cansado ali de todos os maus tratos, achando que vai morrer, ali por conta de todos aqueles abusos físicos e psicológicos que ele sofre, o Oliver foge, da sua freguesia ali, de onde ele vive, e vai para Londres. E em Londres ele acaba caindo nas mãos de um homem que... Como é que era o nome do homem mesmo, gente? Pelo amor de Deus, é o Fagin, não é? É. Isso, muito obrigada. E ele, chegando a Londres, ele cai nas mãos do Fagin, que é uma espécie de, digamos, um treinador de ladrões, Ele junta ali um grupo de garotos e treina esses meninos para bater carteira, para roubar os pertences das pessoas na rua, Então, ali eles desenvolvem, como eu posso dizer, inúmeros tipos de fraudes, inúmeros tipos de roubos, e eles vão treinando, o Fagin, vai treinando esses meninos ali por Londres, e o Oliver está ali nesse meio. Sempre muito relutante, porque ele é um menino bom, ele tem um bom coração, mas ele também não tinha muito mais para onde ir, muito mais o que fazer da vida dele. Então ele acaba ficando ali naquele reduto de ladrões, até que em um dado momento ele é preso por um desses assaltos, com esses meninos aí assaltantes, e ele é meio que apadrinhado, pela pessoa que é roubada, por um senhor que é roubado. Esse senhor, que é o senhor Brownlow, é isso? Brownlow, eu nunca sei falar o nome desses homens, gente. Esse pessoal, de Londres, aí, essa galera, fica difícil da gente falar o nome deles, mas vamos aqui, o senhor Brownlow. E ele apadrinha ali o Oliver, ele vê no Oliver um bom menino, assume que não foi o Oliver que roubou dele, porque realmente não tinha sido, e ele apadrinha ali o Oliver por algum tempo, O Oliver tá muito doente, então ele cuida dele. E a partir disso, a partir dessa amizade ali com o senhor Brownlow e essa ligação com o Fagin e a gangue dele, o Oliver vai ficar, assim, entre esses dois mundos, Obviamente que ele não quer estar nesse mundo ali, nesse submundo ali de Londres, onde as pessoas
assaltam, né, e fazem coisas ruins, mas ele também ainda não consegue ficar sobre a tutela do Sr. Brownlow, né, logo de primeira. Então, é nesses meandros aí, nesses percalços, que o Oliver vai tentar se estabelecer e vai existir uma disputa, assim, por essa custódia do Oliver, né? Quem vai ficar com ele? E no meio disso tudo, a gente descobre de onde que o Oliver vem, quem é o Oliver, quem é a mãe dele, né? Qual é a importância desses personagens e por que existe toda essa disputa aí sobre quem vai ficar com o Oliver, né? Tipo, por que que o Oliver... É importante que o Oliver fique nesse reduto ali de ladrões. Expliquei bem? Deu pra entender? Eu acho que você explicou muito bem a história e eu acho que já toca num primeiro assunto pra gente conversar, que é essa questão desses dois mundos, né? Que o Oliver fica transitando entre um e o outro. Não sei. Não sei o que falar aqui. Eu vou pensar numa pergunta pra você, pera. Eu tô tentando pensar em uma também, só um instante. Eu posso começar fazendo a pergunta, então? Pode. O desfecho do livro, né? Peraí, deixa eu pensar. A gente tá muito bem hoje. Deixa eu pensar de uma forma... Deixa eu pensar de uma forma disso ficar bom na hora da edição, peraí. E aí, tendo essa história inteira aí, cheia de páginas e percalços e sofrimentos, como a gente comentou, né, no episódio passado, Oliver Twist foi uma história escrita num folhetim. Então, ela era publicada, né, com um determinado período pelo jornal, né, ou revista, alguma coisa assim, onde as pessoas podiam ler. Então, ela acaba sendo uma história mais densa. E, como é uma característica dos folhetins, existe um mistério, né, por trás. E aí, o grande mistério aqui do Oliver é essa maternidade dele, né? Quem é a mãe do Oliver. E aí, a minha pergunta para você, Patrícia, o desfecho da história foi o que você esperava? A gente tem aí a nossa política de spoilers, né? Sobre dar ou não. Mas... Enfim, eu achei que era uma coisa e virou outra. E aí eu quero saber de você. O desfecho, assim, né? De todo o mistério de quem é a mãe do Oliver, a família do Oliver e enfim, por que todo mundo tá caçando esse garoto? Foi o que você achou ou não te surpreendeu? Eu não acho que o desfecho me surpreendeu totalmente. Eu senti em algum momento, e acho que assim, no momento que uma das senhoras, né, que morava no asilo, né, conta um segredo sobre a mãe do Oliver pra mulher que, né, que administrava o asilo, eu entendi que, tipo, tem alguma coisa aí acontecendo e que, né, vai ser mostrada. Mas eu não esperava toda a reviravolta que isso ia dar, né? Tipo, eu não esperava a questão do pai dele especificamente, de, né... E, no fundo, assim, eu esperava, né, que o senhor Burlow, não sei se fala também o nome dele, mas quando chegou nesse ponto da história, assim, eu sabia que ele tinha alguma coisa a ver com o Oliver, né, mas não do jeito que acabou acontecendo. O jeito que acabou acontecendo é bem surpreendente. E eu achei, assim, uma parte fazia sentido e aí a outra não. Falando mais claramente, assim, a Rosa não fazia sentido, sabe, na situação. Mas o resto se encaixou direitinho e tal. Não sei, assim, foi uma surpresa, mas não foi uma surpresa, assim. Chegou num ponto da história que dava pra saber, assim, que as coisas estavam se juntando e indo pra um lugar específico, sabe? Eu acho que só os certos detalhes me surpreenderam. Mas eu acho que também é porque, né, esse livro já tem quase 200 anos, então, tipo, muito da forma narrativa dele, eu acho que influenciou tudo que veio depois, né? Então, acho que até essa forma de criar esse mistério que no final vai se juntar tudo é uma coisa que a gente tá mais acostumado do que provavelmente as pessoas da época estivessem, sabe? E depois eu até, tipo, depois que eu terminei o livro, eu pensei assim, olha, tal autor faz esse tipo de história, né? Então, me fez, tipo, isso faz bastante sentido. E você, te surpreendeu? Sim, muito, assim, porque eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa, né? Esse grande mistério e que
tudo ia, enfim, se juntar e tudo ia ser explicado a respeito do Oliver, né, em algum momento, e geralmente esse momento é o final, quando o Sr. Brownlow leva o Oliver pra casa, né, ali na primeira vez, e o Oliver tá doente, e ele repara que ele é parecido com uma pessoa do retrato. Uhum. E eu acho que ele chega a mencionar o nome, né, Agnes, e eu pensei, cara, Agnes é o nome, eu acho que já tinha sido dito o nome da mãe do Oliver, né, que era Agnes, e eu acho que se menciona, né, na aliança sem sobrenome, né, só com o nome de Agnes. E aí na minha cabeça, eu falei, a pessoa, né, que já leu o quê? 300 milhões de livros, assim, que adora uma novela, que adora já pensei o quê? Oliver é o filho do Sr. Brownlow. Uhum. Pra mim, eu falei, matei a charada. Não preciso nem terminar de ler esse livro, porque matei a charada. E aí, quando você vai passando a história e vai reparando, talvez o Oliver não seja filho do Sr. Brownlow. Aí, isso me surpreendeu muito, assim, né? Porque esse primeiro encontro, pra mim, a charada já tinha sido desvendada, assim. Então, realmente, a parte da Rose, né, da Rosa, foi a mais confusa, assim, pra mim, a questão, né, de onde ela... Uhum. Como ela se encaixava, né, nesse mistério todo do Oliver. Eu achei fraca, assim, a história. Se parar pra pensar na árvore genealógica, inclusive, eu não consegui entender muito bem como que a coisa funcionava, né, onde que ela estaria ali, naquelas relações de parentesco ali com o Oliver. Como que a história se deu, né, pra que ela tivesse nascido e se perdesse, né, da família e depois voltasse ali pra onde... chegasse aonde ela estava, né, ali com a senhora Maylie. E eu fiquei confusa, assim, com ela. Mas eu gostei da história dela com o Harry, eu acho que é Harry o nome dele, com o filho da senhora Maylie. Eu achei bonitinho, assim. E eu acho muito legal como médico, não sei se você achou isso, mas o médico, que eu não lembro agora quem é o médico. Pra mim, eles eram assim, né? O cara rico, o judeu, o médico, a senhora Maylie e a senhorita Maylie, eu decorei o nome. O cara rico, o filho da senhora Maylie, era tudo assim pra mim. Enfim, o médico... Eu acho muito engraçado como esse médico tava metido em tudo. Tipo assim, não devia existir gente doente no lugar ali onde ele tava. As pessoas enfiavam o médico em tudo. Ah, não tem nada pra fazer da história? Preciso dar uma profissão pra alguém? A gente dá a profissão do médico e enfia o médico na história. Porque era a mesma coisa em Drácula. Não tinha nada pra fazer da história. A galera era médica, era cientista, sim, entendeu? Vamos precisar de alguém pra decifrar essa história. Um médico. E é isso. E aí, o médico não tinha nada pra fazer. Qualquer coisa ele viajava pra poder resolver a vida do Oliver. Mas você falou, né, do momento que o Burrow não vai sair o nome dele. Mas desse senhor, né, que tem a história do retrato, nessa hora eu também achei, tipo, ele, sei lá, era uma paixão antiga, do passado, uma coisa assim e tal. E aí quando, né, o Oliver conhece essa outra família, que é eu já esqueci o nome das pessoas. Hoje eu tô que nem você aqui, eu não lembro o nome de ninguém. Mas quando ele, né, conhece essa outra família, realmente, assim, parece que não tem a menor ligação e é muito esquisito que, tipo... Assim, esquisito narrativamente, né? Mas eu entendo, sei lá, a bondade do coração das pessoas de querer adotar esse menino, né? Que bateu na porta da casa depois de levar um tiro. Mas, narrativamente, é meio, tipo... Tem umas coisas meio abruptas, né? Que acontecem. E aí, isso acho que me deixa um pouco confusa na hora. Mas depois, né? Com esse desfecho final de tudo, fica mais ou menos explicado as coisas, né, as relações das pessoas. Como eu não comprei a história da Rose, da Rosa, então eu nem parei pra pensar, tipo, na árvore genealógica, de como ela se encaixava na família, sabe? Porque eu achei muito forçado, sabe? Ela não precisava, ela podia ser só, né, tipo, a sobrinha, outra menina adotada e tal. Acho que aí também, assim, acrescentaria essa aura de bondade que essa família tem, sabe? Por exemplo. Sim, eu achei desnecessário, assim, a Rose ser uma parente direta, assim, acho que ela é tia dele, né? Acho que ela acaba sendo tia dele. Enfim, ela tem uma relação consanguínea ali direta com o Oliver. Eu achei meio desnecessário, assim. A história ficou tão enrolada, assim, pareceu tão forçado, né? Querer enfiar ela como parente dele, que eu achei que não precisava, né? Ela sendo legal, ela sendo boa...
tava tudo certo, assim, e não ia fazer diferença na história, porque ele ia continuar sendo legal, né? Tipo, elas continuariam sendo boas pessoas que teriam cuidado de um menino que apareceu com um tiro depois de um assalto na casa delas. Mas realmente eu achei também um pouco desnecessário. E aí você falou da questão do romance dela com o Harry, e eu não achei, tipo, bonitinho, mas eu achei super clichê da época, sabe? Que é a coisa do eu te amo, mas eu sou pobre, então não vou casar com você pra tipo, te deixar livre. E aí o cara, né, não, mas eu te amo e eu só quero você e etc. Eu acho que, assim, fazia sentido, né, porque como no final da história, né, todo mundo se ligou de alguma forma, fazia sentido, né, e eu não sei se você lembra de um vídeo que eu te mandei, mas basicamente assim, eu mandei um vídeo pra Kizzy que era sobre um outro assunto, não tinha nada a ver com isso, mas que... E era sobre cinema, não tinha nada a ver com literatura em geral e tal. Mas que tem a ver com essa questão do casamento, né? O final feliz do casamento. E que basicamente, assim, o entendimento dessa época... E o vídeo tava falando, assim, mais dos anos 30, né? Do século XX. Mas aí, assim, se tá falando dos anos 30 do século XX, então isso já era narrativamente uma coisa que já acontecia antigamente, né? E eu mandei esse vídeo pra Kizzy sobre isso, exatamente pra gente conversar mais sobre a questão da Jane Eyre, né? Que, tipo, não sei se vocês lembram, mas eu fiquei um pouco irritada. E ainda é uma questão, assim, que eu entendo, e depois de assistir esse vídeo eu entendi melhor, mas ainda me irrita um pouco, enfim. Mas que basicamente, assim, na sociedade, né, daquela época, uma história, né, um personagem que era bom, ele precisava ter um final feliz. E dentro, né, dos valores sociais daquela época, o casamento era o principal, né, forma, ainda mais para personagens femininas. Então, assim, se a Rosa, né, a Rose é uma mulher boa, então ela merece um casamento bom no final do livro, né? E foi meio isso que aconteceu, e assim, pra gente parece forçado, eu acho que na época não seria, assim, eu acho que seria tipo, nossa, olha como essas pessoas são boas e legais, e enfim, né, elas passam por cima da classe, dos status sociais pra se apaixonar. Também é uma época, né, que a gente tá, que nem a gente falou com Jane Austen, né, que tá passando dessa ideia, né, do casamento, né, como junção de bens e etc, simplesmente, pra ter essa ideia, né, do amor romântico como base do casamento. Então... é mais uma forma de, né, reforçar isso, colocar isso mais em pauta no imaginário popular, vamos dizer assim. Sim, mas sobre essa questão do casamento da Rose com o Harry, acho que diferente de Jane Eyre, né, onde o cara lá que casa com a Jane, gente, eu esqueço o nome de todo mundo, vocês também são assim. O Rochester. Queridos ouvintes, pessoas que nos escutam, vocês também esquecem o nome de todo mundo do livro, porque eu esqueço o nome de todo mundo. É isso, pessoal, que a gente tem pra hoje. Enfim, o Rochester, né? Ainda mais Jane Eyre, que eu confundo a história inteira de Jane Eyre, mas enfim. Eu acho ela absolutamente... Se você ainda não escutou o episódio de Jane Eyre, eu não sei se eu falo isso nesse episódio ou em outro, mas enfim, eu não sei por que cargas d'água eu confundo a história de Jane Eyre com Anne de Green Gables. Não a série, mas os livros. Eu não sei por que eu confundo. Em alguns momentos eu me pego pensando, será que é Anne ou será que é Jane Eyre? Não sei por quê, mas eu faço isso. É isso, pessoal. Não tem uma explicação muito lógica, a não ser que eu faço conexões estranhas com livros opostos. Mas, não tão opostos assim, porque eles têm algumas semelhanças. Mas você falou eu acho que foi no especial, assim, que é porque tem citações de Jane Eyre nos livros de Anne. Aí você juntou uma coisa com a outra na sua cabeça. Eu acho que foi isso. Isso! Acho que é. Muito bem. Muito obrigada, Patrícia. Patrícia salvando aqui a minha memória, que é um horror. Mas... voltando a falar de Jane Eyre e do Rochester, diferente, né, ali da Rose e do Harry, o Rochester, ele perde a visão no final do livro. Mas ele não faz muitos sacrifícios, né? Porque tudo que acontece com ele é uma grande catástrofe e que eu acho que é merecido por ele ter prendido a mulher dele por sei lá quantos anos no sótão da casa. Mas, então, toda a desgraça que acontece com ele é pouca. E aí, eu só tô lembrando aqui agora
porque eu tô maratonando o Não Inviabilize da Deia. E aí eu só consigo pensar na Deia contando a história de Jane Eyre falando. Eu acho pouco que o Rochester perdeu a visão. Porque assim, gente, o homem prende a mulher por 15 anos no meio da torre e depois vai sair ileso. Enfim. E aí eu só penso nela falando, Jane, voltar pra esse cara depois de tudo isso. Mas enfim, continuando aqui o episódio. Tirando a ideia da cabeça. Mas enfim, tudo que acontece com ele é uma grande catástrofe, né? E aí, pensando aí nessa forma de narrativa, onde as pessoas boas ganham um casamento no final e as pessoas ruins são punidas de certa forma. Né? Então, em Jane, a gente tem a esposa dele, né, que morre, e aí ela é vista como uma pessoa má, embora hoje a gente veja ela como uma vítima, né? O Rochester acontece um monte de desgraça com esse homem, e merecido, assim, dentro da ótica da época. E a Jane ganha o casamento dela, né, um bom casamento, o amor dela, o amor útil dela e tudo mais. A Rose... Diferentemente, né, a Rose, ela é essa pessoa renegada. Ela tem vergonha do lugar onde ela veio, né, não do lugar onde ela veio, mas de ser uma bastarda, né, uma pessoa que não, ela acredita muito que é uma bastarda. É uma pessoa sem raízes, né, uma pessoa sem dote, né, uma pessoa que sempre viveu da caridade de outras pessoas. Então ela acha que ela não tem muito a oferecer pro Harry, e o Harry quer casar com ela mesmo assim. E o que eu acho interessante ali na relação dos dois é que o Harry abdica, né, como é que se fala? Dos privilégios dele por conta dela, né? Ele não casa com ela e enfia ela numa sociedade que não vai aturar ela. Que vai virar a cara pra ela porque ela não sabe de onde ela veio. E eu acho muito interessante na hora que eles conversam, né, sobre isso, ali eu acho que é o último diálogo deles, ele diz pra ela que ele transitou nos lugares onde ele sempre transita e começou a reparar, né? Que as pessoas virariam a cara pra ela, que as pessoas tratariam ela mal, que as pessoas ririam dela. E aí ele percebeu que aquele ali não era um lugar pra ele, né? De que se ela não caberia naquele lugar, ele também não poderia caber, né? Se ele amava ela, se ele queria viver uma vida com ela, se ele queria casar com ela, e o lugar... E aí, depois, acho que só fala que ele é um clérigo no final do livro, assim, pelo menos foi a impressão que deu. Ou pelo menos eu só me dei conta disso no final do livro. Mas faz sentido, né? O meio que ele está a não aceitar ela. E aí ele se dá conta que aquilo ali não é pra ele, né? Se ele a ama e quer casar com ela, o lugar onde as pessoas vão virar a cara pra ela não é um lugar onde ele deveria estar. E então ele abdica disso, desse privilégio, né? Desse status social, dessa vida ali no centro de Londres, né? Uma vida... na corte, né, uma vida que é glamurosa, que é privilegiada, que é almejada por muita gente. Ele abre mão disso e vai pro interior com ela e vive no interior com ela, vivendo a vida dele normalmente com ela, né? Então eu achei isso muito interessante, assim, na construção, assim, da relação deles. Ele faz esse ato, né? Ele não obriga a sociedade a engolir ela a preço do sofrimento dela, né? Ao preço da vergonha dela, né? Porque ela se sente envergonhada. Ele abre mão de algo, né? Que ele quer, que ele gosta, ele vê que não é o que ele quer de verdade, porque o que ele quer é ela. E eu achei isso muito bonito, assim, na história dos dois. Não é o foco do livro, só pra deixar claro, tá, gente? Oliver Twist não é sobre o amor de Harry e Rose, mas é um pedaço que eu achei muito interessante, tendo em vista, né, essa temporada inteira aqui que a gente tá lendo. A gente já leu inúmeros casos, né? Inúmeras relações de amor e casamento, né, nesses últimos livros. Uhum. E você falando me lembrou de outra, né, que é a da Miss Dalloway, apesar da diferença até de século entre um livro e outro, porque o que acontece com a Clarissa é meio que ao contrário, né, tipo, por mais que ela já fosse uma pessoa da alta sociedade em si, ela casando com o Richard, né, o marido dela, que eu acho que é o nome dele, esse. Eu acho que é Richard também. Eu chamo ele de Robert, mas eu acho que é Richard.
Isso levou ela, né? Então ela foi, se mudou pra Londres, foi viver na alta sociedade, né? Dava essas festas pros ministros, pra quem tava dentro do parlamento, né? Chegou a conhecer ou se encontrar pelo menos algumas vezes com a realeza em si. E que é o caminho inverso, né? A gente lembra do... Esqueci o nome do amigo dela, mas o amigo dela, né? Que era apaixonado por ela. E ele mesmo fala, né? Tipo, o Richard ia ser muito mais feliz se ele tivesse uma vida no campo, né? E talvez a Clarissa não fosse essa pessoa, né? Tipo, aparentemente superficial e que só se preocupa com as festas e etc. E é exatamente o contrário, né? Do que a gente vê aqui com o Harry e com a Rose. Mas, realmente, assim, não é o foco do livro. É só uma coisa que chama a atenção na hora, né? Mas aí, assim, falando dos mistérios do livro, né? Eu acho que... E como os personagens, né, se encontram e desencontram durante o livro, assim, eu achei muito bem bolado a história do... Ai, meu Deus, qual é o nome dele? Esqueci. Mas do cara, né, que primeiro visitava, né, a casa onde o Oliver cresceu, e ele que cuidava, né, das finanças, Era meio que um secretário, né, da paróquia em si, E ele que cuidava das coisas e passava o que o conselho decidia ou não. E depois, como ele vira, né, o diretor do asilo, e aí ele se mete no mistério, né, do que essa senhora que tinha falecido, o que ela tinha falado pra mulher que depois virou a esposa dele, etc. E como ele antes já tinha se metido de novo na história do Oliver, né, tipo, atestando que ele era horrível e era uma criança horrível pro senhor não vai sair o nome dele. E aí ele, na hora, né, esse senhor vira e fala assim, mas se você tivesse me dito que ele era um bom menino e etc, eu tinha te dado mais dinheiro. E aí, na própria narração, né, tá tipo, escrito, se ele soubesse antes, ele tinha falado que o Oliver era um menino bom, né. Eu acho que a história trata de questões sociais muito interessantes, né? Tipo, você tem a miséria, né? Que é a pobreza, essa situação sem teto traz para as pessoas, como isso se relaciona com o crime, com a criminalidade, como a ganância, né? Dessa classe que tá no meio, não é nem miserável, mas também não é da alta sociedade, não é rica. Como ela se desenrola no meio disso, né? Até para sobreviver em si. E como a maior parte das pessoas também dessa alta sociedade que aparece nesse livro é sempre muito boa e... Sempre não, né? Mas, tipo assim, você tem um contraste muito grande entre essas pessoas, né? Que são boas e caridosas e que acreditam no Oliver e, né? Querem cuidar do Oliver, querem adotar o Oliver, querem mudar a vida dele, trazer novas oportunidades. E as pessoas, né? Que o tempo todo só rebaixaram ele porque ele era, tipo... Ele não tinha um berço, não tinha... Não se sabia quem eram os pais, ele nasceu na miséria, etc. E como eu não lembro o nome dele. Hoje eu tô que nem a Kizzy, gente. Sr. Bumble. Não, Eu por incrível que... Não, o cara que vira diretor é o Sr. Bumble. Sim, não, mas o outro que aparece depois, que no final das contas era meio irmão do Oliver. O Monks. Isso. Eu não sei o nome dele de verdade, não, mas o apelido é o Monks. O Monks. E com o aparecimento dele, né, e ele transita, né, entre todos os ambientes. Ele transita entre, né, a gangue e a criminalidade ali, transita na alta sociedade, vai e volta, e é misterioso, etc. E você vai vendo, né, tipo, como o papel dele vai crescendo na narrativa até o desfecho final e a revelação final, que, né, ele que traz também, etc. E como, né, a própria ganância dele, da mãe dele, tinham criado toda essa situação e tinham colocado o Oliver e a Rosa, né, tipo, nas situações que eles estavam. Eu acho que isso, assim, é uma das coisas mais impressionantes, assim, essa passagem... Essa passagem não, assim, mas essa representação de como a sociedade se dá e ela se relaciona entre si, né? Sim, eu concordo muito. O livro, ele é muito rico, assim, né? Nessa imersão, acho que é política, inclusive, também, né? De mostrar ali essa pobreza, né, que tá ali arraigada em Londres. E aí eu acho que é o primeiro livro, né, que a gente lê com essa temática, porque a gente acaba lendo sempre ali as histórias das pessoas da nobreza, da aristocracia, essas coisas assim. Então o livro, ele é muito rico, assim, e ele é muito ovacionado, né, por essa
justamente por essa inclinação, né, de olhar para essa criminalidade, para essa pobreza, né, para esse descaso, né, com as pessoas, principalmente com as pessoas pobres, né. E aí uma coisa que me chama muito a atenção, principalmente no início do livro, é como a morte dessas pessoas é abordada de uma forma muito normal, muito esperada, né, tipo, as pessoas esperam que as pessoas pobres morram ali no asilo de pobres, né, de pessoas que não têm onde dormir, não têm casa, não têm comida, não têm trabalho. E isso, inclusive, é o comércio, assim, né? Quando o Oliver vai trabalhar, né, com o cara que faz caixões, né? Fica muito claro como isso é um comércio, como ninguém tá ligando pra vida dessas pessoas, como ninguém espera, né? Ninguém vai ajudar com que essas pessoas se ergam na vida, né? Que caminhem com as próprias pernas, né? Que vivam bem, né? Não, ninguém tá se importando com isso. Querem mais é que morra. Se morrer, ainda melhor, porque é lucro pra mim, que cada um tem a sua parte ali na cota que o governo dá pra enterrar essas pessoas. Então, assim, isso é muito normal, isso é muito natural e é um grande comércio, né? Porque desde a infância, né? Eles criam os meninos diagnosticados, não, já destinados à miséria, destinados à criminalidade ou destinados à morte, né? Então, isso pra eles é muito natural e natural de uma forma ruim, assim, porque eu não acho nada de errado, né, falar sobre a morte de uma forma natural, porque a morte é uma coisa natural da vida das pessoas. Eu, inclusive, sou uma pessoa que falo sobre a morte com uma certa naturalidade. Inclusive, espanto algumas pessoas, sim. Não é porque eu sou um pouco mórbida, gente, mas é porque é muito natural, né? Isso, de alguma forma, na minha vida se construiu de uma forma muito natural, então eu não tenho aquele, chega pra lá, bate na madeira. Pra mim, nada disso faz sentido, né? Falar sobre a perda das pessoas é uma coisa muito concreta na minha vida, né? Só que não é do jeito mórbido que aparece ali em Oliver Twist, né? Uhum. Como se não, a morte ali pra eles é horrível, assim, né? Porque as pessoas definham mesmo até a morte. As pessoas esperam e falam, já tá passando da hora, sabe? Da pessoa morrer. Uhum. Então, assim, é um descaso muito grande. E um descaso com as pessoas pobres. Porque não é a sociedade... Essa não é o olhar, por exemplo, que a gente tem quando a Rose fica doente. Quando o Oliver já tá ali morando com a senhora Maylie e a senhorita May, a Rose, né, que é a senhorita Maylie, ela fica doente e tá quase desenganada, assim, né? A senhora Maylie já tá sem esperança nenhuma de que ela sobreviva. Então, ela sofre muito, eles ficam muito tristes, tem todos os cuidados, né? Então, assim, a morte da pessoa rica, né? Porque, ela é bastarda, ela foi abandonada, ela não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém, foi renegada. Mas ela tinha alguém, né, que se importava com ela, alguém que dava uma vida boa pra ela. Então, ela merecia, né, ser pranteada, ela merecia ser cuidada, né? Coisa que nenhuma das pessoas pobres merecem, né, ali no livro. E aí isso me traz muito a questão de hoje, assim, né, por exemplo, onde hoje a gente vive em plena pandemia, onde cada dia mais a gente tem mais casos de pessoas morrendo. Em muitos lugares a gente vê que tá tudo bem, sabe? Tá tudo certo morrer mais 3.000 pessoas por dia, sabe? São mais leitos vazios, eu já tive que ver isso nas redes sociais. Então, isso me assusta muito, assim, né? Porque uma coisa é você tratar a morte com naturalidade, uma coisa é você tratar a morte com banalidade, né? Como se não fossem pessoas que são amadas, pessoas que são queridas, pessoas que são amores e amadas por alguém, sabe? Mães e pais, e filhos e tias e avós, e enfim. Sim. Como se não fossem 3.000 vidas, né? E aí ver isso em Oliver Twist e pensar hoje, né? Do que a gente vive hoje em plena pandemia é gritante, assim, né? Porque você falou 200 anos nos separam. É isso? Não sei, não lembro. Sim, mais ou menos. São 200 anos nos separam de Oliver Twist. Diga. Mas você falou, né, que, tipo, a morte dessas pessoas é esperada. E ela não só é esperada, assim. Eu acho que isso é uma coisa que, enquanto eu tava lá, me chocou do autor ter botado tão claramente, assim. Não é só esperada, mas ela é projetada, sabe? Ela é planejada. Eles diminuem, né, as pessoas do asilo. No início do livro, elas já não tem muita coisa, eles já não tem muita comida, já não tem muito auxílio, não tem muita condição de vida ali dentro, né? Já não tem muito conforto. O
ou qualquer coisa assim, e eles diminuem, né? Diminui a quantidade de comida que cada um pode comer, diminui a quantidade de carvão, diminui a qualidade do carvão e etc. E isso claramente, assim, dentro do livro é mostrado, né? Um projeto, assim, essas pessoas vivas, elas são um peso, né, pro governo, elas são um peso para aquela sociedade. Então é melhor que elas morram mesmo. Você vê isso com as crianças na outra casa, né? Tipo, todo dia, talvez não todo dia, assim, mas constantemente tem criança morrendo desnutrida ali. E a mulher, né, tipo, tá ali cuidando dessas crianças, ganha pra isso, mas não tá nem aí, sabe? E aí, quando o Sr. Bumble vai visitar, ela, né, finge, diz, e, né, os coitadinhos, etc. Mas ela também, né, com o dinheiro que ela recebe, por mais que provavelmente, sim, fosse pouco, não fosse suficiente pra dar pra essas crianças, o suficiente pra elas crescerem e etc. Mais do que isso, ela não se importa mesmo e pensa primeiro nela e depois nas crianças e etc. E aí, né, você trouxe essa questão da pandemia, etc. E é a morte como um projeto de governo, assim, né? Sim, sim. Você falando é isso, é a morte como projeto do governo mesmo. Sim. E eu tenho um livro que... Ele é pequenininho e eu comecei a ler e só que, assim, enquanto eu ainda trabalhava na livraria, assim, eu um dia peguei, né, tava meio vazio e etc. E eu tava dando uma olhada e eu comecei a ler e aí eu cheguei mais ou menos na metade e depois eu acabei comprando no mesmo dia, vou terminar de ler e depois não li mais. E eu, assim, quando eu li isso, né, no livro, eu falei, eu vou ler esse livro, mas eu estou ocupada com outras coisas. E aí eu não consegui, eu precisava ler outros livros. E aí eu não consegui ler. Mas que é o Necropolítica, do... eu não vou conseguir ver o nome do autor agora. Mas que é um livro pequeno e, né, o que ele vai falar é exatamente isso, assim, é a morte como sendo um projeto de, não só de governo, né, mas político. E uma coisa que fica muito claro, né, eu acho que a própria questão da criminalidade dentro do livro, ela parte, a gente tem um paralelo hoje em dia muito claro, assim, que é com a questão, assim, das pessoas negras, né, nas sociedades que a gente tem hoje em dia. Que se a gente vai pensar, né, no cenário brasileiro, assim, o menino da favela, ou ele vai sofrer, né, com todo o sistema, né, e mesmo que ele se esforce, ele estude, ele, né, lute, a sociedade ainda olha pra ele como inferior, como menos, como porque ele veio, né, de um lugar pobre, porque ele é negro e etc. E aí ele tem esse outro caminho que parece mais fácil, mas que também é um trabalho, né? Ainda é um ofício, como eles dizem no livro, assim. Você precisa aprender, você precisa se aperfeiçoar, você precisa, né, tá ali o tempo todo manejando coisas que a maior parte das pessoas não maneja, enfim. E aí, eu acho que é um dilema que é meio óbvio, sabe? Você olhar pra forma como a sociedade olhava pro Oliver no início, né? Não, você é diabólico e você não tem jeito. E mesmo o menino, né, se esforçando, etc., ele tá sendo jogado de um lado pro outro, tá sendo pisado por diferentes pessoas o tempo todo. E ele, assim, ele teve a sorte de que pessoas encontraram ele e deram uma outra oportunidade, sabe? E você vê que os outros meninos do livro não, assim, eles tiveram que se colocar nessa situação e, não sei como eu posso dizer, assim, mas tiveram que criar um gosto em relação ao que eles estavam fazendo pra sobreviver, sabe? Porque era isso, assim, se eles não conseguissem abater as carteiras, etc., eles não tinham dinheiro pro Fadinho cozinhar pra eles e tal, né? Assim, a gente vê, obviamente, a coisa assim, a gente pode interpretar que o Fadinho meio que, né, oprimia eles de alguma forma, né, tipo, tinha uma parte que era pro Fadinho e uma parte que, na verdade, assim, eles davam tudo pro Fadinho e o Fadinho vendia e, né, alimentava eles e etc, então talvez nisso o Fadinho segurasse um pouco e etc. Mas era isso, assim, se eles não roubassem, eles não tinham o que comer, sabe, eles moravam num prédio totalmente caindo aos pedaços. A gente falou, né, do romance da Rose com o Harry. E aí tem o outro lado, que é a Nancy e o Guilherme. Eu não lembro sobre o nome dele. O Sax. Que é, assim, é totalmente uma relação abusiva e ela não consegue sair daquilo, né? Ela, né, mesmo quando a Rosa, tipo, tenta dar uma opção pra ela, diz, eu não posso, eu não consigo, e etc. Sei lá, assim, por mais que seja uma ficção, assim, você vê o mundo como ele era, sabe? Você vê uma representação do mundo e você vê como esse mundo ainda existe hoje em dia, né? Por mais que a gente hoje tenha outras tecnologias e a gente viva de outras formas, certas bases sociais você ainda vê, sabe? Ainda não, né? Você vê constantemente, o tempo todo. E eu acho que era isso que eu queria falar. Sim, a relação da Nancy com
com Six Sacks, não sei. É absolutamente abusivo, assim, né? Acho que o livro todo, assim, todas as relações do livro são muito claras, assim, são muito fortes, são muito impactantes. E é tudo muito realista. Não sei se é realista, assim. Não sei se realista seria a palavra, né? Mas eu acho que é muito denso, assim, né? Tem a sua carga, tem uma carga muito grande de realidade, de intensidade. E eu acho que é isso que faz o livro ser cansativo, né? Pelo menos pra mim foi um parto terminar de ler esse livro. Mas vale muito a pena, assim, né? Se você tiver um pouco de paciência, vai na fé, vai lendo aos pouquinhos. Porque são... E eu acho que a gente sempre fala assim, né? A gente sempre acaba comentando por que um livro se torna clássico, né? E é porque geralmente o seu tema transcende, né? A sua realidade e atravessa gerações, assim, né? Então, Oliver Twist é absolutamente atual, né? Falando sobre pobreza, sobre criminalidade, sobre a ação do governo, né? A ação do Estado em cima das pessoas, né? Em cima das pessoas que necessitam, né, de ajuda. Sobre os relacionamentos entre as pessoas, eu acho que Oliver Twist, ele é muito atual nessa parte, assim, nesse âmbito. Mesmo sendo uma literatura muito densa, é absolutamente fantástico, assim, a forma como ele vai construindo essa história, não apenas pelo enredo, né, pela trama, pelo mistério, mas principalmente por esse fundo, né, onde tudo isso se passa, né, como ele retrata. Mas enquanto você estava falando do Sr. Bumble, a primeira coisa que eu lembrei do Sr. Bumble é que é ele quem nomeia o Oliver. E eu sou uma pessoa que gosto muito de saber do nome das pessoas, né? De como a pessoa chegou a ter esse nome, né? Qual é a história por trás desse nome dessa pessoa. Eu costumo dizer que, às vezes, o nome é a primeira história que a gente tem na vida, né? Como que os nossos pais, ou seja lá quem decidiu nos dar esse nome. E eu acho muito, muito interessante, assim, essa participação do Sr. Bumble, né? Porque ele não estava presente na hora do parto, né? O Oliver era apenas mais um menino dentre tantos os meninos que viriam e que haveriam de vir, né? E eu achei fabuloso que o Sr. Bumble tinha um esquema para nomear as crianças, né? Ele já tinha... E ele fala, olha, eu já tenho nomes escolhidos pro alfabeto inteiro, de trás para frente, frente para trás. Porque ele nomeava as crianças a partir do alfabeto, né? Lá do A até o Z, e depois voltava. E aí ele já tinha, pelo menos, aí 2 fileiras de alfabetos, tanto de nomes masculinos como de nomes femininos, para nomear as crianças, né? E aí calha de Oliver Twist ser porque ele nasceu depois do N, né? Então... alguém antes dele recebeu um nome com N e aí ele nasceu depois, ele foi batizado com esse nome. Eu acho que é a coisa mais fantástica, assim, que eu tenho sobre o... Eu acho que é sempre a primeira coisa que eu penso sobre o Sr. Bumble é isso, assim. Além dele ser um péssimo homem, uma péssima pessoa... Sim. Isso e o chapéu bicórne, que eu não sabia o que era isso. Aí eu tive que pesquisar pra saber o seu bicórne. Eu também. Eu também. Tudo falava, não, porque ele pegou o seu bicórne e saiu. Porque ele deixou o seu bicórne e não sei aonde. Sim. Falei, gente, que diabo que é um bicórne? Aí eu fui pesquisar e pra quem não sabe, é um chapéu. Que tem 2 pontas assim, né? Então, procurem no Google bicórne que vocês vão achar. E isso é o nome e o fato de termos um chapéu bicórne. Mas você, né, falou disso, e eu acho que isso é um contraponto incrível, né, com essa densidade, esse peso e essa seriedade do livro, né, desses temas e etc. Que é esses momentos, assim, que chega a ser de humor, sabe? Tipo, tem isso do nome do Oliver, que, veja que assim, humorístico, é um pouco mais, não sei se mais leve, assim, mas tem essa virada, né? E é uma coisa que, a narrativa em si, ela é assim, né, o narrador, né, que tá contando essa história, ele tem uns comentários, sabe, no meio do livro que são ótimos. Os nomes dos capítulos são incríveis, sabe? Os nomes dos capítulos são muito bons, assim. Acho que são a minha parte preferida do livro, assim, porque Inês, aí fala alguma coisa que vai acontecer no capítulo, sabe? Eu achei muito, muito incrível, assim, da narração em si, né? E como ele vai... Porque ele... Talvez não seja, tipo, não traga exatamente um humor, mas tem uma ironia aí, né? Tipo, tem essa virada de, tipo, você soltar um pouco da tensão que o livro te dá, às vezes.
Aí a gente tem que bater palma, né, pro Charles Dickens e etc. Porque isso já era, até onde eu sei, assim, é uma marca dele. E a minha edição, exatamente, especificamente, ela é baseada, ou se não é baseada, assim, ela é uma continuação da tradução que o Machado de Assis fez na época do livro. Então, assim, tem uma coisa meio machadiana ali também, sabe? E eu acho que, assim, uma parte, né, da influência literária que o Machado inaugurou no Brasil, ou que é especificamente do Machado, foi influenciada pelo Charles Dickens, né? E é isso, assim, porque você lê os livros do Machado, tem uns comentários, os nomes de capítulo que você fica, assim... Cara, isso é genial, sabe? Você tá todo tenso com o que tá acontecendo, você tá tenso pensando ali nessa situação social e, tipo... E aí vem uma jogada dessa, sabe? E aí você, tipo... sei lá, te coloca em outro lugar, sabe? Sim, o narrador é fabuloso, assim, a gente recentemente teve uma conversa, né, sobre a voz, né, dessa narração, né, de como é o estilo, né, que o escritor está escrevendo e como que esse narrador se apresenta, né, para o público. E eu tenho pensado muito nisso e Oliver Twist é, assim, uma aula, né, de como se fazer isso, né, de como esse narrador se apresenta na história. Ele diz que ele que está contando a história, porque ele quer, ele dá os motivos dele, né? Ele é muito dinâmico, assim, né? E vai comentando muito maravilhoso, assim. Eu não li a tradução a tradução do Machado, a minha não é com ele também, mas eu sei, eu descobri, né, fazendo a pesquisa para o episódio, que a tradução do Machado, ela só é até uma parte, ela só tem alguns capítulos. E aí eu vi uma entrevista com o tradutor que fez o final, e eu me esqueci o nome dele, mas eu não anotei também, mas o tradutor que continuou a tradução do Machado, ele diz, numa entrevista, que o Machado parou de traduzir Oliver Twist porque ele traduzia o folhetim diretamente, então ele publicava o folhetim meio que sincronizado. Não sincronizado, mas ao mesmo tempo, né? Tipo, com uma diferença de tempo da publicação original. Então ele traduzia... Original não, porque ele traduzia do francês. E aí começou a se popularizar, as pessoas começaram a gostar, né, de Oliver Twist, as pessoas queriam ler. E aí ele pediu um aumento para a tradução do folhetim. E aí o jornal não deu o aumento. E aí ele falou, se não vai me dar aumento, eu também não vou traduzir mais traca nenhuma. E aí parou de traduzir. E é por isso que a gente só tem metade de Oliver Twist, né? Um pedaço, eu não sei exatamente qual a proporção, de Oliver Twist traduzido pelo Machado de Assis. E eu achei isso fantástico. Tipo assim, vocês não vão valorizar meu trabalho? Então o problema é de vocês. Fica sem tradução. E aí vai ser revisitado 100 anos depois, praticamente. Que vai ser revisitado, né, por uma editora, e aí vão contratar, e aí o novo tradutor ficou encrencado, né, porque ele tinha que estudar Charles Dickens, a tradução para o francês e Machado de Assis, porque para ele continuar, né, a tradução, né, no viés do Machado de Assis, ele teve que fazer toda essa mistura. Então, curiosidades sobre Oliver Twist é que Machado de Assis se recusou a terminar de traduzir o folhetim porque não queriam aumentar o salário dele. Certíssimo. Errado ele não estava, não é mesmo? Nem um pouco. E é isso, pessoal. Depois dessa breve curiosidade, né, acerca não só do livro, mas de como esse livro chegou até as nossas mãos, a gente fica por aqui com esse episódio, onde a gente aí passou vários assuntos, né? A gente termina compreendendo que Oliver Twist é uma leitura difícil, é uma leitura pesada, mas é um livro que vale muito a pena ser lido, pela sua riqueza de detalhes, pela sua riqueza ali da ambientação. Tem um desfecho ali surpreendente, tem uma... pra galera que gosta do mistério, né? Pra galera que gosta aí desse tipo de literatura. Tem um mistério ali, tem um quê de um que tá acontecendo, que vale muito a pena ser lido. E é absolutamente atual, né? Com quase 200 anos que nos separam, ainda a gente se depara aí com esses relacionamentos abusivos, com esse projeto de governo para matar as pessoas pobres. E
É isso, pessoal. Leiam Oliver Twist, conversem com a gente. Se você já leu, venha conversar com a gente. E valorizem a profissão do tradutor, tá? Porque é por eles que os livros chegam aqui pra gente conversar. Se você não lê, né, na língua original do livro, os tradutores que trazem aqui os livros pra gente. E é isso. Eu acho que, inclusive, é até um lembrete pra gente, né? Falarmos mais também sobre as pessoas que traduziram esses livros, né? Mas, enfim, é isso, pessoal. Até semana que vem. Sim. Sim, pessoal, valorizem, né? Se vocês querem ler, procurem boas traduções dos livros. Nem sempre a gente tem elas, né? Nem sempre as informações também estão disponíveis, se as traduções são boas ou não, mas antes de comprar os livros, pesquisem um pouco, vejam, né, o histórico da editora que você está comprando, isso é importante. Pesquisem, às vezes, o nome do tradutor, dá uma pesquisada no Google, porque o trabalho deles é difícil, é complicado, não é só saber a outra língua e saber a nossa. Tem toda a questão, né, de você manter o estilo, manter o ritmo da narrativa, manter, né, trazer, mesmo que não seja, assim, a tradução, né, palavra por palavra, você manter a vibe toda do livro que você está traduzindo. Então, valorizem os tradutores. E como a Kizzy disse, né, se vocês leram Oliver Twist, se vocês querem ler, se vocês viram filme, etc., venham conversar com a gente, venham divagar com a gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, no @divagandolivro. A gente também tem o canal no YouTube, onde a gente coloca os episódios, então se vocês quiserem ouvir por lá, vocês também podem. Lá vocês podem deixar comentário. E a Kizzy vai falar do próximo livro. E daqui... Hoje a gente tá ótima. E daqui a 15 dias a gente se encontra para discutir um novo livro. E vai ser... Eu já tô me adiantando que eu acho que vai ser uma experiência muito interessante. Mas daqui a 15 dias a gente se encontra para falar sobre Frankenstein, da Mary Shelley. E vamos voltar a ler uma escritora. E isso é fantástico. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. E beijos, até mais. Tchau, gente. Até o próximo episódio.